Olá, tudo bem? Itamar aqui. Vamos continuar falando de liderança? Quem é o nosso modelo de liderança? Quem é o seu? A palavra de Deus nos diz que Jesus chamou os seus discípulos. O que significa isso? Antes dos apóstolos serem designados como apóstolos, o que eles precisaram fazer? A convocação dos discípulos de Cristo envolveu algumas etapas. Quais foram essas etapas? Afinal de contas, os apóstolos de Jesus foram nomeados como apóstolos para fazerem o quê? Tudo isso e muito mais agora no vídeo. Fique comigo até o final e vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! O maior líder de todos os tempos, aquele que dividiu a história em antes dele e depois dele. Yeshua, Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Ele é, sem sombra de dúvida, o nosso exemplo maior de liderança. Teve o cuidado de não somente recrutar os melhores talentos, não aos olhos dos homens, mas segundo o olhar de Deus, mas também de treiná-los e desenvolvê-los para que liderassem a igreja primitiva. Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração com Deus. Ao amanhecer, ele chamou os discípulos que ele quis para o monte e dentre esses discípulos escolheu 12 para serem seus apóstolos. Mateus começa o capítulo 10 do seu evangelho dizendo assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ele deu-lhes toda a orientação e o treinamento necessários e em seguida lhes atribuiu uma missão: transformar as pessoas pelo poder da palavra de Deus. De cima do monte, Jesus chamou para si quem ele quis chamar. Ele já tinha falado com o Pai e agora, debaixo de oração, escolheu os futuros líderes que dariam continuidade ao seu ministério, à sua missão. Eles receberam um chamado de Jesus, um chamado para estar mais próximo de Cristo. Foram convocados em reunião solene para uma missão específica e com propósito: expandir o reino de Deus na terra. Mas Jesus não os chamou e simplesmente os enviou, de forma alguma. Primeiro, eles tiveram que conhecer Jesus, receberem a vocação, a capacidade para então estarem autorizados a fazer a missão. Vindo de origens diferentes, tendo formações diferentes, personalidades distintas, histórias de vida diversas, eles precisavam ser transformados e passar a ser o mais parecido possível com o Mestre Jesus. Algum deles tinha alguma expressividade espiritual antes de ser chamado por Jesus? Alguém era da alta cúpula religiosa dos judeus? Tinha formação teológica? Não. Algum deles era visto como um líder em sua época ou com perfil de liderança? Também não. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 28, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Ele escolheu os improváveis. André, Pedro, Tiago e João eram pescadores. Mateus, também chamado de Levi, era cobrador de impostos do Império Romano. Simão era um zelote cananeu que se envolvia em política e anarquia na tentativa de derrubar o Império Romano. André havia sido discípulo de João Batista. Judas Iscariotes tinha tendência para ser ladrão.
Todos eles eram muito diferentes entre si. Mas Cristo olhou para eles, com suas faltas, falhas, fraquezas, imperfeições, limitações, e ainda assim o chamou, nomeou, escolheu, treinou, capacitou e depois os enviou. Eles seriam enviados como ovelhas para o meio de lobos, e por isso precisavam antes ser muito bem preparados e orientados pelo líder Jesus. Todavia, eles não iriam por conta própria, iriam como de fato foram no nome do próprio Jesus, na autoridade que ele lhes deu. Eles tinham a procuração, a autorização, a delegação, o poder, não somente de falar em nome de Jesus, mas também de, nesse mesmo nome, expulsar os demônios, curar os enfermos, libertar os cativos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. A mesma procuração continua válida hoje para cada verdadeiro discípulo de Jesus. Nós falamos no nome dele, oramos em seu nome, expulsamos o mal e decretamos a bênção e a vitória no nome precioso de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Mas, como os discípulos e apóstolos, fomos nomeados para andar com ele e estar na sua presença. O Novo Testamento, a nova aliança, a dispensação da graça, começaram com ele e os 12 a quem ele chamou. Mas logo, olhando e vendo que a multidão era grande demais, que a necessidade era imensa, o povo estava desgarrado e errante, como ovelhas sem pastor, ele disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A seara, o campo a ser semeado, a semente do evangelho, continua grande, e os verdadeiros ceifeiros continuam poucos. Cristo conta comigo e conta com você para espalhar o evangelho e continuar ganhando almas para o reino dos céus. Jesus, o líder mais visionário e mais corajoso que já existiu. Ele tinha a visão do plano de redenção desenhado por Deus desde a eternidade e teve a coragem de investir em pessoas sem nenhum preparo ou capacidade. Pessoas imperfeitas, falhas e cheias de limitações, como cada um dos seus discípulos, como eu e você. Ele chamou os discípulos e lhes deu autoridade. A autoridade que ele mesmo tinha, a autoridade que deixava a multidão admirada, a autoridade que os escribas não tinham, a autoridade para dizer: os teus pecados estão perdoados no nome precioso de Jesus. A autoridade para orar com fé, crendo e receber a resposta da oração. A autoridade para expulsar todo e qualquer espírito imundo. A autoridade para falar com autoridade o Evangelho no poder de Cristo Mestre. A autoridade que Paulo disse para que tenhamos. Ele diz em Tito, capítulo 2, versículo 15, fala disto. Disto o quê? Da graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Fale para que as pessoas renunciem à impiedade e aos desejos mundanos. Que vivam neste presente século de maneira correta, justa e sincera. Falar de que forma, Paulo? Ele completa: exorta e repreende com toda a autoridade. Não basta fazer o que é certo, é preciso fazer do jeito certo. Com Cristo, os fins não justificam os meios. Ele não enviou os discípulos para pregar um evangelho barato, vazio, de oba-oba, de qualquer jeito. Não. Ele deu as diretrizes, as orientações, a forma como isso deveria ser feito. E a forma, em essência, continua a mesma séculos depois, 20 séculos depois. Ainda é ele quem chama, vocaciona, envia, capacita e ainda é ele quem se responsabiliza. Tudo o que precisamos fazer é continuar fazendo o que ele nos mandou, espalhar a sua palavra. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo continua sendo o Espírito Santo de Deus. E quem dá o crescimento ao reino de Cristo continua sendo Jeová.
como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O evangelho continua sendo simples e puro. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. As etapas do treinamento com Jesus continuam as mesmas. Ser chamado por Ele, ser treinado por Ele e ser enviado por Ele. Jesus chamou pessoas comuns para serem seus discípulos, receberem a instrução diretamente dEle, aprenderem com Ele, serem seus alunos e seguirem as suas doutrinas. Nós somos seus discípulos, seus seguidores. Estudamos seus ensinos como bons alunos que somos. Procuramos aprender com Ele, como um verdadeiro discípulo deve fazer. Ele é o Rabi em hebraico, ou Rabone em aramaico, o nosso mestre, o nosso treinador, o nosso master coach, o nosso mentor e nós seus aprendizes, seus alunos que estudam, aprendem e aplicam os seus ensinos. João Batista disse muitas verdades e tinha muitos discípulos, mas nós não somos seus discípulos. Não somos discípulos dos fariseus, não somos discípulos de Sócrates, Platão ou Aristóteles. Somos discípulos de Jesus e ovelhas do seu pasto. Havia uma frase na época de Cristo, no primeiro século, que apontava aos discípulos como aqueles que ficavam cobertos pela poeira do Rabi. Porque aonde o Rabi ia, seus discípulos o seguiam. Que honra temos de ser chamados pelo Rabi Jesus e segui-lo de perto. Que estejamos tão perto dele a ponto de sermos cobertos pela poeira levantada pelo seu caminhar. Os apóstolos não foram transformados, treinados e capacitados do dia para a noite. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus, mas com 1 ano e meio já estavam prontos para saírem fazendo a missão. O treinamento foi intensivo e evidentemente este vídeo seria muito curto para abordar tudo o que Jesus lhes ensinou, mas não podemos deixar de mencionar que o líder Jesus abriu a mente deles para que eles compreendessem, entendessem o que era a missão e qual o seu propósito. Ensinou-lhes a humildade, fortaleceu a fé deles, fez com que eles compreendessem como a missão estava relacionada com a eternidade e deu-lhes poder do céu para que a cumprissem. Ele lapidou cada um dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João, André, Mateus, Simão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Judas Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, e deu o mesmo tratamento para Judas Iscariotes, que não vigiou. O resultado do treinamento, nós já sabemos. 20 séculos depois, a Igreja de Cristo segue triunfante, edificada sobre a rocha, tendo a mesma promessa do Pai e o mesmo revestimento de poder que desceu em Jerusalém. Continua cheia do Espírito Santo, ainda que muitos tenham falhado, que igrejas se corromperam, que pastores negaram e apostataram da fé, que igrejas locais ou denominações religiosas fracassaram. A igreja verdadeira, corpo de Cristo e noiva do Cordeiro, continua de pé. Quando Cristo foi crucificado, muitos acharam que era o fim da igreja e do cristianismo. Mas ele, Jesus, ressuscitou, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo Consolador. A chama no coração dos discípulos reacendeu e com essa mesma chama eles inflamaram o mundo com o poder do Evangelho de Cristo, com a graça de Deus. Receberam o Espírito Santo, a virtude, o poder, o dínamo de Deus e foram testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E esses confins da terra incluem os países que me assistem sempre aqui no canal. Você, do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, de Angola, de Moçambique, da Espanha e do Paraguai. O poder de Deus, o Evangelho de Cristo e a presença do Espírito Santo nos alcançou. O amor pela causa do Mestre fez todos os apóstolos, com exceção de João,
darem a sua vida por ele. E João só não fez o mesmo porque não foi necessário. O mestre e líder Jesus treinou seus discípulos com amor, e esse amor os contagiou para sempre. Todos os apóstolos, líderes da igreja, passaram pelo treinamento de liderança com Jesus. Sabe um dos maiores problemas que temos na atualidade com essa geração? Querem ser líderes, mas não liderados. Querem ensinar, mas não aprender. Querem ser mestres, porém não alunos. Querem seguir a Cristo, mas não querem o compromisso de serem seus discípulos. Até frequentam a igreja, mas, infelizmente, não se entregam de verdade para Jesus e não se submetem aos ensinamentos da palavra de Deus. Jesus, nosso mestre por excelência, continua querendo nos ensinar. Você continua querendo aprender? A missão que ele deixou para os apóstolos e todos os verdadeiros discípulos, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 foi: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos deu a missão de ensinar. Mas como vamos ensinar se não aprendermos? Jesus ensinou por palavras e por ações. Ele nos deu o exemplo. O nosso Senhor e Mestre viveu na terra, veio de Deus, voltou para Deus, mas amou os seus discípulos até o fim, enquanto esteve aqui, e continua amando e nos ensinando. Jamais sairemos da sua presença, da presença do nosso Mestre. Como disse João em seu Evangelho, no capítulo 6 e versículo 68, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Enquanto Jesus esteve na terra, os discípulos estiveram com ele. Mas quando ele foi para o Pai, os discípulos continuaram a missão que ele deixou. Cristo deixou um exemplo de discipulado, de liderança, de como conquistar de verdade a sua equipe. Ele nos deixou o exemplo de liderança como parte do seu legado. Que nós, assim como ele, possamos liderar com amor, respeito, perdão e misericórdia. Que possamos nos dedicar ao outro, honrar o próximo, respeitar as pessoas, valorizar a equipe, usar de bondade com o time, encorajar e motivar as pessoas à nossa volta. Que Deus nos ajude e nos dê a sua graça para que tenhamos líderes como Jesus, que desenvolvam a sua equipe e se doem por ela. Como Paulo, que disse aos Gálatas no capítulo 4, versículo 19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Paulo se doava pelos seus discípulos para formar neles o caráter de Cristo. Sinto dores de parto até que Cristo nasça, seja formado em vós. Glórias para sempre ao nosso Deus. Jesus não investiu na capacitação dos seus discípulos em um treinamento rápido de 3 semanas ou 3 meses. Ele não fez apenas um workshop ou algumas palestras. Ele usou todo o período do seu ministério, até a morte, investindo nos seus seguidores, naqueles que dariam continuidade à obra que ele havia começado. Que Deus levante líderes que tenham realmente o chamado para liderar, que queiram servir e não apenas ser servidos, que queiram discipular, que queiram deixar um legado. A todos que ele chamou, ele transformou e capacitou. Não há ninguém, nenhum dos seus discípulos, que não possa fazer algo pelo reino de Deus. Deus te capacitou e continua te capacitando. Cumpra o teu ministério. Viva o propósito sublime e maravilhoso que Deus tem na sua vida. Sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Vivamos como Ele quer que vivamos. E façamos o que Ele quer que façamos. Espalhe a palavra de Deus. Esvazie o inferno e engrandeça o reino de Deus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário:
Eu concordo. Jesus é o meu mestre. Deus te abençoe. Grande abraço. Beijo no coração. Fica com Deus.